Leitores do Correio do Lago, vamos conversar hoje mais uma vez, né? Mais um programa, mais um quadro com a doutora Ionara Neia. E hoje nós vamos falar, né, sobre ansiedade. Doutora, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então, tá bom. Essa questão de ansiedade, como é que funciona? Como é que a gente sabe se a pessoa é ansiosa? Como é que eu descubro se eu sou ansioso, se eu preciso de um tratamento psicológico, ou se eu tenho que tomar remédio? Como é que funciona isso? Então, nós precisamos entender que a ansiedade é algo natural. Todas as pessoas são ansiosas. Só quem não é ansioso são os psicopatas, como nós já falamos. Porque esses não Tá? sentem nada. Não sentem nada, não são ansiosos. Mas todas as pessoas, elas são ansiosas. Todas. A questão, e essa ansiedade, ela serve para nos proteger. Porque nós vamos pensar assim, a ansiedade, ela está relacionada com o medo, né? O medo e a ansiedade, elas são primas irmãs, que a gente fala. Elas estão ali sempre caminhando juntas. Só que o medo é algo que a gente já vem, é algo que a gente pode colocar que é algo real, tá? Então, nós temos medo de vir um assaltante aqui, né? E todos nós que vamos estar aqui na sala vamos ficar com medo. Né? É natural e nós vamos ter reações físicas disso. Nosso coração vai disparar, nós vamos suar frio, né? Nós vamos ter reações orgânicas naturais são essas reações do medo. Agora, a ansiedade é exatamente o medo de algo que não existe, ou mesmo é um medo subjetivo que a gente coloca, que é um medo de algo assim, que a gente não consegue entender. Vamos colocar no domingo, nós começamos a ficar ansiosos pelo outro dia que a gente vai trabalhar, que é na segunda que a gente vai trabalhar. Isso é uma ansiedade. É algo que a gente não sabe por quê. Às vezes a gente começa, mas porque meu chefe, porque daí eu vou ter muito trabalho. E eu começo a pensar muitas coisas que são medos subjetivos. Ele vai reclamar de tal coisa. E eu não tenho certeza se ele vai, eu não tenho certeza se vai ter tanto trabalho assim, ou se eu vou ficar tão ruim daquela forma. Mas eu começo a sentir aquela ansiedade. Então, a ansiedade, ela é algo subjetivo. Então, é algo que a gente imagina sobre alguma coisa. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem identificar que elas sentem essa ansiedade. São pessoas que não se conhecem muito bem, não percebem que sentem essa ansiedade. E aí nós precisamos entender. Quando é que ela para? Vamos dizer assim, ela vai ser a diferença entre uma ansiedade normal, que todos nós temos, e uma ansiedade patológica, que já se transforma em uma doença. Quando uma ansiedade ela vai para algo patológico, aí nós vamos ter transtorno de ansiedade generalizada, nós vamos ter o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, nós vamos ter o TOC, então nós vamos tendo vários transtornos, a crise de pânico, tá? Porque o que é a crise de pânico mesmo? Ela é num pico. Então, nós temos a ansiedade normal e, de repente, nós temos aquele pico de ansiedade que paralisa. Então, quando ela se torna doença, ela vai paralisar, ela vai fazer com que nós começamos a sofrer. Então, paralisa e faz com que a gente deixe de fazer, que nem o transtorno social. De ansiedade social. A pessoa ela não consegue falar em público, ela não consegue fazer mais nada, né, em relação quando está com outras pessoas. Então, isso já vai incapacitar, mesmo se for num ambiente bom, tá? Num ambiente onde a gente
tem condições, ou vai ser elogiado, nós vamos ter medo, ou vai entrar num restaurante onde tem um monte de pessoas, a pessoa que tem fobia social, ela não consegue, ela começa a sentir toda uma ansiedade. Isso tudo já vai para um transtorno de ansiedade, já é uma ansiedade que vai impedir a pessoa de fazer coisas ou mesmo de conseguir produzir, né, dentro do seu trabalho ou em qualquer situação. Então, a ansiedade mesmo, a ansiedade normal, natural, aquela coisa assim de ficar com medinho de fazer isso, aquilo, ficar com receio, essa é normal, né? Essa tudo bem. Mas quando começa a atrapalhar mesmo, né? Eu não consigo ir lá falar com aquela pessoa porque já tem fulano e ciclano que estão junto lá. Eu tenho um compromisso para tal hora e eu começo a suar demais, aquela pizza embaixo aqui do sovaco, aquela coisa toda. Aí é problema, né, doutora? É mais ou menos por aí, isso? Isso. A gente diz assim, tá? Antes de a gente ir para uma ansiedade patológica, onde começa a ter sintomas físicos, porque toda ansiedade, se ela começa a ficar por muito tempo daquele jeito, né, numa ansiedade em um grau muito elevado, nós vamos adoecer, tanto fisicamente como mentalmente. Então, nós vamos adoecer. Normalmente, uma pessoa, ela não vai, assim, eu vou ter uma ansiedade agora e eu já adoeci por causa dessa ansiedade. Não, é em torno de 1 ano e meio a 2 anos que você está num pico de ansiedade muito elevada e aí você vai ter sintomas depois, né? E, então, como a gente coloca assim, a ansiedade, um transtorno de ansiedade, a ansiedade em si, ela seria o excesso do futuro, tá? Agora, o estresse seria o excesso do presente, que a gente coloca, né? E a depressão é o excesso do passado. Então, nós vamos sempre adoecer. Esses medos, essa ansiedade, se ela vai estar, né, com o seu pensamento no futuro, ou com o seu pensamento no presente, ou com o pensamento no passado, ela vai ter esses tipos de doenças, ou um transtorno de ansiedade, ou estresse elevado, né? Ou uma depressão. E aí, nós sempre vamos adoecer. Por isso da importância de a gente fazer coisas para que a gente possa melhorar a nossa ansiedade. Se nós percebemos que nós estamos, assim, percebe que a gente começa, às vezes, do nada, a ter taquicardia, ou que a gente começa a suar demais em determinadas situações. Se a gente, quando vai trabalhar, a gente fica ansioso, porque essas ansiedades, se a gente começa a ter em excesso, vai ter prejuízo na nossa vida. E nós precisamos fazer coisas para melhorar. E uma pessoa muito ansiosa, ela vai acabar tendo problema lá, como a doutora disse, né? No trabalho, eu acho que até nas relações mesmo, que vai dificultando muito até a interação social, a vida a dois, de repente, né? E assim por diante. Então, importante que se busque ajuda mesmo, né, doutora? Isso, porque a gente precisa entender assim, a ansiedade, ela motiva nós, a ansiedade normal. Nós vamos ser mais produtivos, inclusive porque a gente começa a ter um raciocínio melhor, porque a gente impulsiona a gente fazer coisas, tudo. Então, a ansiedade, ela dentro do nível normal, ela é boa. Agora, quando ela começa a impedir a gente de fazer coisas, né, ou de ser feliz por causa dessa ansiedade, aí a gente precisa tratar. E tem coisas muito simples para a gente fazer que melhora muito a nossa ansiedade, como praticar atividade física, tá? Regularmente, é uma das coisas que ajuda muito para quem tem ansiedade. Dormir bem é outra coisa que ajuda para quem tem ansiedade elevada, ter hobbies, fazer coisas que gosta, coisas aonde você vai ter mais tranquilo na sua vida, ter momentos de felicidade, de lazer, sem o excesso, tá? Porque quando nós temos o excesso, vamos colocar assim, tem pessoas que têm fobia social, tá?
Então, as pessoas muitas vezes acham que se beber vai diminuir esse estresse elevado, essa ansiedade elevada. Ou tem pessoas que todo final do dia vai lá e toma uma taça de vinho, né, uma cerveja para relaxar por causa do estresse que teve naquele dia. Isso, na verdade, só piora os sintomas, né, da ansiedade. Naquele momento que você está bebendo, você até relaxa um pouco, tá? Só que a ansiedade, ela vai piorar. Nós precisamos realmente ter situações na nossa vida onde que a gente relaxe de verdade. Uma boa conversa com pessoas que a gente ama, tá? Que a gente confia, isso tudo também faz uma diferença na nossa vida. Fazer yoga, fazer pilates, tá? Ter amigos que façam coisas saudáveis. Hoje mesmo eu estava conversando assim, de que tem pessoas que têm amizades e que essas amizades fazem mais mal do que bem, né? Não ajuda em nada, porque se é para ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, ter conversas alegres, boas, né? Isso são amizades saudáveis. Agora, se você encontra os seus amigos só para comer e beber, né? E vamos dizer assim, aí é externo, né? Falar mal dos outros, como a gente vê em muitas rodas de amizades, né? Ficar falando da vida dos outros, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Só coisa ruim. Só coisa ruim, tá? Ou mesmo da vida da outra pessoa. O que nós temos a ver com a vida da outra pessoa? Nada. Né? Então, a vida do outro não me importa, né? Só importa a minha vida me importa. E o que eu estou fazendo da minha vida? Porque falar do outro é uma coisa, agora viver a minha vida sou eu que preciso viver. E aí eu deixo de fazer muitas coisas. E isso tudo faz com que eu acabe adoecendo por causa desse excesso, porque eu não consigo relaxar em momento algum, como também profissões onde o nível de estresse é muito alta. Né? Profissões, vamos colocar assim, que você tem muitas coisas, que você tem muitas metas para cumprir, são profissões que você não aguenta por muito tempo, e isso também vai fazer com que você, como eu disse, 1 ano e meio, 2 anos, mas tem pessoas que vão falar assim, mas eu adoeci faz uns 5 anos, né? Então, assim, faz uns 5 anos que começou os sintomas, né? Tem pessoas que demoram um pouco mais, mas a gente vai pagar por esses excessos, né? Essa ansiedade, se nós não descobrirmos as causas, quais são os gatilhos que fazem com que eu tenha uma crise de ansiedade, os gatilhos que façam eu ter uma insônia, ou pensamentos acelerados, ou um toque, ou mesmo uma depressão, eu preciso saber sempre os gatilhos, né? O que me leva a ter determinados sintomas. Se eu estou com um problema que eu não estou conseguindo resolver na minha vida, uma situação difícil, eu preciso tentar resolver, mas também não adianta eu ficar só pensando sobre aquilo. Eu preciso fazer coisas para que eu relaxe, tá? Para que eu mude o meu foco, para que aí sim venha pensamentos saudáveis e que daí eu consiga realmente achar uma solução para aquele meu problema. Agora, se me impede de fazer coisas, eu preciso tratar, porque a fobia social é algo que incomoda muito, né? E que atrapalha. A pessoa, ela não consegue crescer, muitas vezes profissionalmente, não consegue, né, fazer nada, porque não consegue ir para lugar nenhum. O toque mesmo, que também é um tipo de ansiedade em excesso, tá? Porque a gente coloca assim a diferença. Existe o transtorno do pânico, existe a ansiedade, que ela está nesse nível assim, tá? Então, ela está dentro do normal. Quando nós vamos para uma ansiedade patológica, né? Como o transtorno do pânico, ela tem picos, ela está ali e ela tem picos e depois ela vai durar em torno de 30, 20 até 40 minutos. Agora, que nem o toque, que é transtorno obsessivo compulsivo, que é uma ansiedade constante, é num nível elevado constante.
é diferente do transtorno do pânico, que é paralisante, mas o toque, ao longo da vida, depois ele se torna paralisante também. Mas é uma ansiedade constante o tempo todo, com excesso de pensamentos, né? Pensamentos ruins o tempo todo. Então, a ansiedade, ela precisa ser tratada quando ele começa a ter prejuízo na vida da pessoa. E, doutora, esse tratamento, claro, a consulta, eu acho que é o primeiro passo, né? Sim. Primeiro procurar um psicólogo, eu acho que é o natural, né? Muitas vezes, pelo que a gente vê, até por indicação do lado clínico geral, do médico da família, né? Que vai dizer, olha, a coisa aqui então, é um pouquinho diferente, você vai ter que procurar tal e tal profissional. É normal, é comum ou é fácil se tratar isso, se curar com o tratamento psicológico? Tem que ir para medicamento? Normalmente não vai? Como é que funciona essa parte? Depende do grau. Tá? Que já está. Que já está. Porque, assim, se você vem com uma ansiedade inicial, né, nós conseguimos, através de mudanças de hábitos, de percepções sobre os seus sintomas, sobre o que desencadeia, nós conseguimos mudar e trabalhar aquilo que causa essa ansiedade, tá? Agora, se está num nível mais elevado, como algo que vai fazer ser incapacitante, que nem quando tem uma crise do pânico, né? Um transtorno do pânico ali, de que a pessoa ela acorda naquele desespero, porque o que é a crise, né, de pânico ali? Ela vai ter a sensação que está morrendo. E vai para o hospital e aí não sai, e quando tem as crises é terrível, tá? Ou num toque mais elevado, onde que a pessoa não consegue mais sair de casa, não consegue produzir, não consegue mais, porque tem um sofrimento psíquico muito grande por causa daquilo, isso tudo vai trazer consequências muito grandes. Aí o tratamento é com medicação, então é com psiquiatra normalmente, e daí o psicólogo. Só medicação, aí muitos pacientes tratam só com medicação, tá? Mas não tem o mesmo efeito. Por quê? Porque você precisa descobrir o que está causando, o que está desencadeando essas crises. Então, você precisa fazer a psicoeducação, que a gente diz, trabalhar essas questões todas, desde quando iniciou, quais as mudanças que precisam ser feitas, tudo. Porque tem um componente que a gente diz que normalmente na família tem ali, né, outras pessoas que também têm esse transtorno, né, do pânico, ou mesmo um toque, tem isso já dentro da família. Mas aí o trabalho é em conjunto, mas tudo vai depender inicialmente do grau, né, do quanto é incapacitante, para daí só fazer terapia ou fazer as duas coisas juntas. Só medicação eu não indico. Por quê? Porque sempre senão você vai tomar a vida toda, né? Medicação, porque daí você volta os sintomas, porque você não mudou o comportamento, você continua fazendo tudo igual, né? E aí você continua e você vai continuar tendo crises e às vezes vai ter que ir aumentando a dosagem, aumentando, porque você não fez uma mudança realmente nos comportamentos. Então, sempre, casos mais graves, os dois juntos. Casos mais leves, só psicoterapia como psicólogo já resolve. Por isso que a gente precisa, né, buscar ajuda logo. Percebeu alguma coisa, já busque ajuda, porque o tratamento é mais curto, é mais fácil, menos tempo, menos gasto, tanto financeiramente como emocional mesmo, porque você não tem tantas perdas e tantas consequências na vida da pessoa. Então, quanto antes buscar ajuda e se conhecer é melhor. Quanto mais a gente se conhece, é melhor. O prejuízo é menor se for logo buscar ajuda. Logo. Né? A minha filha sempre fala que medicamento, principalmente para essas situações, essa é uma muleta, né? Se você quiser andar de muleta a vida inteira, tudo bem, ande de muleta a vida inteira, mas o ideal é descobrir a causa mesmo, resolver o problema e em algum momento da vida largar essas muletas. Isso, né? isso. Resumindo, é mais isso, né? Falou bonito. Tá certo. Gente, falamos então aqui com a doutora Ionara, né, que deu importantes esclarecimentos aí pra gente quanto a essa questão
da ansiedade, né? E já vai para mais coisas, né? Já vai para síndrome do pânico, já vai, né? Até tem algumas perguntas que eu ia te fazer, doutor, que você já respondeu direto ali, não precisa nem fazer, dessa questão da síndrome do pânico, principalmente. Então, gente, tendo essas informações em mãos, né? Faça o que a doutora Ionara disse, né? Tem um indício, tá com aquela coisa, né? Que, eu vou num concurso, eu vou fazer um exame de habilitação para carteira lá, né? O CNH e tal, e né, eu já sujo, já fico nervoso e não sei o que, eu vou lá e não passo. Procure o profissional, né, que vocês podem resolver isso com mais facilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não vou falar quem só, mas eu tenho um parente que teve um problema parecido. Ansiedade, e na hora, quando ele fez 18 anos de idade, ele não é meus filhos, né, um parente um pouco mais distante, então os dois, um acabou de passar, o outro vai fazer agora, não são eles. Mas ele fez 9 provas para tirar a CNH. Certo? E na nona, eu acho, da 8ª para 9ª, não sei, era a última chance. Então, aí ele foi num psicólogo, né? E ele fez, acho que 2 sessões com o psicólogo e foi lá e passou. Ele sabia tudo, dirigia já tal, e na hora de fazer o teste prático, ele sempre cometia um erro e não tinha jeito. Né? Ia perna tremendo e não sei o que, e não tinha acordo. Foi no psicólogo 2 sessões. Foi lá e passou no exame. Você vai ter que fazer tudo de novo. Era a última ou penúltima, não lembro, né? Que tem um número limite de vezes que você pode fazer aquele teste. Então, gente, existe e é importante. E ajuda muito. Ajuda, né, doutor? Muito. Que nem tem outro exemplo que a gente pode colocar de uma estudante de medicina, e ela ia ganhar um prêmio de melhor estudante lá, né? E assim, com as notas, né? Excelência naquilo que fazia, e ela não conseguiu nem ir receber essa premiação por causa dessa fobia social que ela tinha, tá? E você vê que não é só para coisas ruins, como uma prova, até para coisas boas que você vai receber, vai ser elogiada, mesmo assim você não consegue, tá? Então, assim, não é brincadeira, é algo que acaba sendo incapacitante, e a gente precisa, assim, não pode acostumar com a vida dessa forma, tem tratamento e tem como nós podermos ser felizes e mostrar todo o nosso potencial em qualquer situação da nossa vida. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês.